Chloe arregalou os olhos, reconhecendo a voz do motorista. Espera, vai me dizer que você é o famoso motorista que não cobra nada? O motorista riu. Sim, sou eu mesmo. Como vocês sabem disso? Jacqueline e Chloe se entreolharam surpresas, e sorriram entre si. Nós ouvimos falar disso, mas achávamos que era só um boato, disse Jacqueline, sorrindo. O motorista sorriu. Não é um boato. Eu realmente gosto de dar uma carona de graça para algumas meninas de vez em quando. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Chloe cresceu em uma pequena cidade no interior do país, rodeada de campos verdejantes e ruas estreitas e tranquilas. Sua família sempre viveu de aluguel, e quando ela completou 18 anos, decidiu que era hora de buscar sua independência. Com a ajuda de seu pai, conseguiu alugar uma pequena casa na mesma rua onde morava. Com sua nova casa, Chloe sentiu-se mais adulta e responsável. Para pagar o aluguel e as despesas, ela começou a trabalhar no caixa do mercadinho local, um estabelecimento pequeno, mas muito movimentado. Chloe gostava do trabalho, pois podia conversar com os moradores locais e ajudá-los com suas compras. No entanto, um dia, a notícia chegou. O mercadinho iria fechar as portas. Chloe ficou desolada, pois não sabia como iria pagar suas contas sem um emprego. Quando ela perguntou ao dono do estabelecimento o motivo do fechamento, ele explicou que as grandes redes de supermercados estavam tomando conta do mercado local, oferecendo preços mais baixos e uma variedade maior de produtos. Após o fechamento do mercadinho, Chloe enviou currículos para diversos lugares diferentes, mas estava difícil conseguir uma entrevista. Ela ficou ansiosa, pois precisava urgentemente de um novo emprego para pagar as contas. Depois de alguns meses, finalmente, Chloe recebeu uma resposta positiva. Ela foi chamada para participar de uma entrevista de atendente de telemarketing em uma empresa de serviços financeiros. A entrevista seria em grupo. Na manhã da entrevista, Chloe acordou cedo para se preparar. Ela escolheu uma roupa bonita e passou um tempo se arrumando. Chegando na empresa, ela foi encaminhada para uma sala com outros candidatos. Chloe se apresentou aos outros participantes e notou que eles também estavam nervosos. O entrevistador chegou na sala e começou a explicar o processo de seleção. Ele pediu para que todos se apresentassem e contassem um pouco sobre suas experiências profissionais. Chloe ficou nervosa quando chegou sua vez de falar. Ela disse seu nome e que tinha trabalhado como caixa em um mercadinho local por 2 anos. O entrevistador fez algumas perguntas sobre seu trabalho anterior e como ela lidava com clientes difíceis. Chloe respondeu com calma e deu exemplos de situações que tinha vivenciado. Em seguida, o entrevistador propôs um desafio para o grupo. Ele explicou que eles teriam que fazer uma simulação de atendimento ao cliente por telefone. Chloe ficou nervosa, pois nunca havia trabalhado em um call center antes. Mas ela se concentrou e tentou se lembrar das dicas que tinha visto em um vídeo de treinamento. O entrevistador distribuiu um roteiro para cada participante e pediu que começassem a simulação. Chloe atendeu o telefone com um sorriso na voz e tentou ser amigável com o cliente. Ela seguiu o roteiro e respondeu todas as perguntas com calma e paciência. Depois da simulação, o entrevistador fez algumas perguntas sobre a experiência de cada um durante a simulação. Chloe se sentiu confiante com seu desempenho e respondeu às perguntas com tranquilidade. Ao final da entrevista, o entrevistador agradeceu a participação de todos e disse que entraria em contato com os selecionados. Chloe saiu da sala com medo e esperançosa. Ela sabia que tinha dado o seu melhor e agora só restava aguardar o resultado. A jovem torceu para que desse tudo certo, pois não queria ter que voltar para a casa de seus pais em hipótese alguma, e nem pedir ajuda para eles, não porque tinha qualquer problema com os dois, mas sim porque achou que estaria regredindo na vida. Algumas semanas se passaram desde a entrevista de Chloe e ela estava começando a ficar preocupada. A jovem checava seu telefone e e-mail várias vezes ao dia, mas não havia recebido nenhuma resposta da empresa. Mas finalmente, em uma tarde ensolarada, o telefone tocou. Era a empresa de serviços financeiros informando que ela havia sido selecionada para a vaga de atendente de telemarketing. Chloe mal conseguia acreditar em sua sorte e agradecia a pessoa do outro lado da linha repetidamente. No dia seguinte, ela compareceu à empresa para dar início ao treinamento.
Ela foi apresentada ao gerente da equipe e recebeu uma lista com as tarefas que deveria realizar durante o treinamento. Chloe ficou com medo por causa do nível de detalhes e pela quantidade de informações que deveria memorizar. Eu mal sei atender o telefone de casa, pensou Chloe consigo mesma. Mesmo assim, ela se dedicou muito durante o treinamento, estudando o material e fazendo muitas perguntas. Ficou surpresa ao descobrir que o trabalho envolvia muito mais do que simplesmente atender chamadas. Ela teria que lidar com clientes insatisfeitos, processar pagamentos e registrar informações de conta. Saber disso só a deixou ainda mais nervosa e ansiosa. No entanto, Chloe estava determinada a ter sucesso e disse a si mesma que seria capaz de lidar com tais desafios. Ela fez o máximo de anotações possíveis para que quando chegasse a hora de atender, estivesse pronta. Finalmente, chegou o dia de sua avaliação final. Chloe ficou nervosa, mas também se sentiu confiante com o conhecimento que havia adquirido, até mesmo treinou em casa. Ela entrou na sala de avaliação e foi designada para atender uma chamada simulada. Chloe atendeu a chamada com um sorriso na voz e começou a trabalhar na solução do problema do cliente. Ela aplicou tudo o que havia aprendido durante o treinamento. Tudo foi acontecendo aos poucos, e a jovem esqueceu de fazer muitos procedimentos. Mas ela se manteve firme e conseguiu resolver a questão do cliente com sucesso. Ao final da avaliação, o gerente elogiou seu desempenho e informou que ela havia passado. Chloe ficou empolgada e agradecida pelo voto de confiança. Depois de receber a notícia de que ela havia sido contratada, Chloe estava exultante. Ela não conseguia parar de sorrir enquanto andava pelas ruas de sua cidade, admirando as flores coloridas e as árvores frondosas. Ela decidiu ligar para sua melhor amiga, Jacqueline, para compartilhar a boa notícia. Jaque, você não vai acreditar, eu passei na entrevista, disse Chloe animada. Não acredito. Parabéns, amiga. Conta tudo, como foi a entrevista? Perguntou Jacqueline, curiosa. Chloe contou tudo, desde a preparação para a entrevista até como foi o processo seletivo e as perguntas que lhe fizeram. Jacqueline ouvia atentamente, fazendo comentários e dando dicas para a amiga. Você merece, Chloe. Vai ser a melhor atendente de telemarketing que eles já tiveram, disse Jacqueline, encorajando a amiga. Quando desligou o telefone, ela já estava na rua de sua casa, e então, decidiu contar para seus pais sobre tudo. Certamente eles ficariam orgulhosos e aliviados, pois estavam um pouco preocupados com o desemprego da filha. Oi, mãe, pai, tenho uma novidade para contar, disse Chloe, entrando na sala de estar. O que foi, filha? Perguntou Nicholas, seu pai. Eu consegui um emprego como atendente de telemarketing. Eu estou empregada, disse Chloe, com um sorriso no rosto. Que ótimo, minha filha. Parabéns, disse Priscila, a mãe de Chloe. Mas não fique muito tempo ao telefone, hein? Brincou Nicholas, fazendo todos rirem. Não se preocupe, pai, eu vou me esforçar muito no trabalho, respondeu Chloe, agradecida. Os pais de Chloe ficaram felizes pela filha ter conseguido um emprego, e eles sabiam que ela faria o seu melhor. Nos dias seguintes, Chloe começou a trabalhar em tempo integral na empresa. Estava dando o seu melhor lá dentro. Nos primeiros dias de trabalho como atendente de telemarketing, Chloe estava animada com sua nova função. Ela gostava de ajudar as pessoas e sentia que estava fazendo a diferença. No entanto, nas próximas semanas, as coisas começaram a ficar mais complicadas. Chloe descobriu que o trabalho era muito mais estressante do que ela imaginava. Ela precisava lidar com clientes irritados e impacientes, além de ter que seguir um roteiro pré-estabelecido que nem sempre era o melhor para a situação. Além disso, a pressão para atender uma grande quantidade de chamadas em um curto período a deixava exausta. Com o tempo, Chloe começou a sentir os efeitos do estresse constante em seu corpo. Ela passou a ter crises de ansiedade frequentes e a se sentir cada vez mais cansada e desmotivada. A jovem queria desistir do trabalho, mas precisava pagar o aluguel de sua casa e não podia se dar ao luxo de ficar sem emprego. Chloe tentou se esforçar para melhorar no trabalho, mas suas crises de ansiedade tornaram-se cada vez mais frequentes. Ela não estava dando o seu melhor e estava começando a se sentir insegura em relação à sua capacidade de desempenhar a função. Em um dia especialmente difícil, Chloe se permitiu ligar para sua mãe e desabafar sobre a situação. Mãe, eu não sei o que fazer. Eu estou tão estressada e não estou conseguindo lidar com o trabalho. Eu não quero desistir,
mas não sei se sou capaz de continuar, disse Chloe, com a voz embargada. Minha filha, eu entendo como você está se sentindo. Mas você é forte e capaz. Não deixe que o estresse tome conta de você. Procure ajuda, fale com seu chefe e tente encontrar uma solução. Nós estamos aqui para te apoiar, disse Priscila, encorajando a filha. Chloe mal podia esperar pelo fim de semana, precisava de um tempo para relaxar e espairecer a mente. Ela combinou com sua melhor amiga, Jaqueline, de saírem juntas para uma caminhada no parque e depois, pegarem um sorvete. Durante a caminhada, Chloe não conseguia parar de falar sobre o trabalho no telemarketing e como se sentia estressada e infeliz. Jaqueline ouvia atentamente, e quando Chloe terminou de desabafar, sugeriu. Chloe, eu sei que você precisa do dinheiro, mas será que esse emprego está valendo a pena? Eu trabalho como garçonete em um restaurante à noite, e o lugar onde eu trabalho está precisando de pessoas para trabalharem no balcão. É um trabalho mais tranquilo e talvez possa te ajudar a ficar menos ansiosa. Chloe ficou surpresa com a sugestão de Jaqueline e pensou por um instante. Ela sabia que precisava continuar trabalhando, mas não queria continuar se sentindo mal como estava se sentindo. Talvez seja uma boa ideia, disse ela, finalmente. Você pode me dar mais detalhes sobre o trabalho? Jaqueline explicou que o trabalho seria no balcão do restaurante, onde ela seria responsável por atender os clientes, preparar lanches e bebidas, e manter o local limpo e organizado. Disse também que o horário seria das 18 horas às 0 hora, com um salário um pouco menor, mas com gorjetas que compensariam. Chloe agradeceu à amiga pelo conselho e disse que pensaria no assunto. Após a conversa com Jaqueline, Chloe decidiu que tentaria a vaga no restaurante. Ela comentou com sua mãe Priscila sobre a oportunidade, mas a mesma ficou um pouco preocupada com a segurança de Chloe no período noturno. Filha, eu não gosto muito da ideia de você trabalhar até tão tarde da noite e ainda ter que voltar para casa sozinha, disse Priscila. Chloe entendeu a preocupação da mãe, mas tentou tranquilizá-la. Mãe, eu estarei trabalhando com a Jaqueline, e ela disse que a região é tranquila. Além disso, vou ter que trabalhar em algum lugar para pagar o aluguel, e esse trabalho parece uma boa oportunidade. Nicholas, pai de Chloe, que estava sentado à mesa lendo o jornal, olhou para a filha e concordou com o que ela disse. Sua mãe tem razão, Chloe. Mas se você acha que é seguro e é uma boa oportunidade, então vá em frente. Só tome cuidado na volta para casa. Chloe sorriu aliviada e agradeceu o apoio dos pais. Ela enviou seu currículo para o restaurante, e alguns dias depois, foi chamada para uma entrevista. Chloe chegou ao restaurante um pouco antes da hora marcada para a entrevista. Estava nervosa e ansiosa, pois precisava muito desse emprego, não aguentava mais trabalhar na empresa de telemarketing. Jaqueline já estava lá, esperando por ela. Oi, amiga. Como você está? Disse Jaqueline com um sorriso no rosto. Estou um pouco nervosa, mas acho que vai dar tudo certo, respondeu Chloe. As duas amigas conversaram por um tempo, até que o gerente chegou para chamar a primeira candidata. Chloe se despediu de Jaqueline e ficou esperando sua vez. Enquanto esperava, Chloe tentou controlar o nervosismo, respirando fundo e lembrando das dicas que Jaqueline tinha dado. Ela estava tão concentrada que nem percebeu quando o gerente a chamou. Chloe, por favor, me acompanhe, disse o gerente. Chloe se levantou e o seguiu até uma sala nos fundos do restaurante. Lá dentro, havia uma mesa e 3 pessoas sentadas atrás dela. O gerente apresentou-a aos 2 homens e a mulher que estavam ali. Essa é a Chloe, ela é candidata para a vaga de garçonete, disse o gerente. Chloe se apresentou e sentou-se à mesa, sentindo-se um pouco intimidada pelos olhares dos entrevistadores. Durante a entrevista, Chloe foi perguntada sobre suas experiências anteriores, suas habilidades e como ela lidaria com situações difíceis no trabalho. Ela se saiu bem, respondendo com calma e confiança, mas ainda estava um pouco nervosa. Depois que a entrevista terminou, o gerente agradeceu a Chloe pela sua participação e disse que eles entrariam em contato com ela em breve. De novo isso? Pensou a jovem. Chloe saiu do restaurante sentindo um misto de ansiedade e esperança. A concorrência era grande, mas ela sentiu que tinha dado o seu melhor. Uma semana depois, Chloe recebeu uma ligação do gerente do restaurante, que disse que ela havia sido selecionada para a vaga de garçonete e que acreditava que ela tinha um grande potencial para se desenvolver na empresa. Chloe ficou muito feliz com a notícia e mal podia esperar para contar para Jaqueline e seus pais.
Quando Chloe contou a Jaqueline, sua amiga pulou de alegria e disse que estaria lá para ajudá-la no que fosse preciso. Quando ela contou aos pais, eles ficaram aliviados por ela ter conseguido um novo emprego, mas ainda um pouco preocupados com o horário noturno. No entanto, Chloe explicou que ela e Jaqueline estariam trabalhando juntas, e isso ajudaria a tornar o trabalho menos estressante. Ela também se comprometeu a tomar as precauções de segurança necessárias durante o trajeto para casa à noite. Chloe cuidou de todos os processos burocráticos em relação à demissão de sua antiga empresa. Ela estava pronta para começar a trabalhar na nova empresa. O gerente disse que a jovem começaria na próxima segunda-feira. Depois de ser contratada no novo trabalho, Chloe estava empolgada com a oportunidade de trabalhar em um ambiente mais agradável e com sua melhor amiga. Em um diálogo com Jaqueline, Chloe perguntou para a amiga como a mesma fazia para voltar para casa depois do trabalho. Eu geralmente chamo um motorista de aplicativo, Chloe. É mais seguro do que andar sozinha à noite, disse Jaqueline. Eu nunca fiz isso antes, tenho um pouco de medo, respondeu Chloe, com uma expressão de preocupação no rosto. Ah, mas é super tranquilo. Eu sempre pego e nunca tive problemas. Além disso, eu estarei com você, tranquilizou Jaqueline. Chloe ainda estava um pouco insegura, então Jaqueline decidiu compartilhar uma informação interessante. Aliás, dizem por aqui que tem um motorista que às vezes faz algumas corridas de graça para quem precisa. Já ouvi falar, mas nunca tive a sorte de encontrá-lo. Chloe ficou surpresa e agradecida pela informação. Nossa, que legal! Quem sabe eu tenha sorte e encontre esse motorista um dia. Disse Chloe sorrindo. Mas por que ele faz isso? Perguntou ela, curiosa. Não faço a mínima ideia. Pergunte para alguém que já teve a sorte de ser escolhido, respondeu Jaqueline sorrindo. Chloe contou aos seus pais, Nicholas e Priscila, sobre como ela e Jaqueline iriam voltar para casa após o trabalho. Ela esperava que seus pais fossem ficar preocupados, e foi justamente o que aconteceu. Eu não gosto dessa ideia de vocês andarem com um motorista de aplicativo. Já ouvi muitas histórias ruins sobre esses aplicativos, disse Priscila, preocupada. Eu também não gosto muito da ideia, mãe, concordou Chloe. Mas é a única opção que temos por enquanto. O lugar é longe e não há ônibus ou metros que funcionem na hora que terminamos o trabalho. Isso é um problema sério, disse Nicholas, franzindo a testa. Mas vocês têm que tomar cuidado. Sempre verifiquem a placa e a foto do motorista antes de entrar no carro. Eu farei isso, pai, disse Chloe. A Jaqueline me disse a mesma coisa. Ela já está acostumada. Após as primeiras semanas no novo trabalho, Chloe percebeu que havia feito a escolha certa. O ambiente era muito mais agradável do que o anterior e o trabalho não era tão estressante. Além disso, ela se sentia segura voltando para casa de carro, pois o restaurante ficava em uma região mais movimentada. Jaqueline estava sempre por perto para ajudá-la no que fosse necessário. Chloe se saía muito bem como garçonete, era simpática e atendia os clientes com um sorriso no rosto. Ela gostava da interação com as pessoas e de ver os clientes satisfeitos com seu atendimento. Com o tempo, Chloe foi ganhando confiança e habilidade na função. Ela se adaptou facilmente ao ritmo do trabalho e aprendeu a lidar com situações difíceis, como clientes impacientes ou pedidos complicados. Em um certo dia, enquanto esperavam o carro que tinha solicitado no aplicativo, elas ouviram algumas jovens que saíam de um bar falando sobre um motorista que não cobrava a corrida. Chloe e Jaqueline ficaram curiosas, mas as jovens estavam um pouco distantes e elas não conseguiram ouvir muitos detalhes. As jovens estavam vestindo roupas curtas e pareciam estar um pouco alcoolizadas. Chloe e Jaqueline comentaram entre si sobre a possibilidade de um motorista não cobrar pelas corridas. Será que é verdade mesmo? Perguntou Chloe. Não sei, mas se for, eu queria muito encontrar esse motorista, disse Jaqueline, rindo. Chloe também riu, mas, no fundo, ela ficou pensando se seria seguro pegar uma corrida com um estranho que não cobra pelo serviço. Jaqueline estava empolgada com a chegada do final de semana. Chloe, você não quer ir com a gente para a balada depois do trabalho? Vai ser legal. É sexta-feira, disse ela animada. Chloe, por outro lado, estava cansada e pensando em descansar em casa. Não sei, Jaqueline. Acho que eu prefiro ficar em casa hoje. Amanhã eu tenho que acordar cedo, respondeu Chloe. Jaqueline insistiu. Ah, vamos lá,
Você merece se divertir um pouco depois dessa semana de trabalho. E depois a gente chama um carro para voltar para casa. Não precisa se preocupar. Chloe pensou um pouco mais e acabou cedendo. Tudo bem, vamos comemorar um pouco, disse ela sorrindo. Eles foram para a balada com seus colegas de trabalho, dançaram e se divertiram muito. Quando decidiram ir embora, Jacqueline solicitou um carro e logo ele chegou. No caminho, Jacqueline perguntou ao motorista se ele havia ouvido falar de um motorista que não cobrava a corrida. O motorista respondeu que sim, que havia ouvido falar, mas que achava que era apenas um boato. Chloe se lembrou da conversa das jovens na noite em que saíram do restaurante e se perguntou se essa história era realmente verdadeira. Enquanto isso, Jacqueline estava distraída puxando o assunto com o motorista e contando sobre a noite delas na balada. Algum tempo depois, ela se virou para Chloe e perguntou: "Você viu como a gente se divertiu?", disse ela animada. "Eu estava precisando de um pouco de diversão", respondeu Chloe sorrindo para a amiga. Chloe finalmente chegou em casa. Geralmente o motorista fazia 2 paradas, uma para a casa de Chloe e outra para a casa de Jacqueline. Mas naquela noite, Jacqueline dormiria na casa da amiga. Sendo assim, elas se despediram rapidamente do motorista e entraram, pensando no que havia acontecido durante a noite. Na semana seguinte, foi a vez de Chloe sugerir animada: "Ei, Jacqueline, o que acha de irmos naquela balada de novo nesta sexta-feira? Foi muito legal na semana passada." Jacqueline concordou animada e marcaram de se encontrar depois do trabalho. Chegando lá, estava ainda melhor que na semana anterior e elas ficaram até mais tarde. Quando decidiram ir embora, solicitaram um carro e depois de alguns instantes ele chegou. Jacqueline estava conversando com o motorista, como sempre fazia. Enquanto olhava pela janela, ela notou algo diferente no motorista. De repente, ele se virou para elas e disse: "Vocês por acaso sabem quem sou eu?" "Espera, vai me dizer que você é o famoso motorista que não cobra nada?" perguntou Chloe adivinhando. O motorista riu. "Sim, sou eu mesmo." "Como vocês sabem disso?" Jacqueline e Chloe se entreolharam surpresas, e sorriram entre si. "Nós ouvimos falar disso, mas achávamos que era só um boato", disse Jacqueline, sorrindo. O motorista sorriu. "Não é um boato. Eu realmente gosto de dar uma carona de graça para algumas meninas de vez em quando." Chloe franziu a testa e pensou: "Para algumas meninas?" Ela estava um pouco hesitante. Jacqueline também percebeu, mas evitou o clima pesado. Ela sugeriu: "Ah, vamos aproveitar essa oportunidade. Você é quase uma celebridade nessa região", ela disse sorrindo. As coisas estavam indo muito bem, e a conversa entre o motorista e as passageiras estava fluindo tranquilamente. Até que, o motorista começou a chamá-las de lindas o tempo todo. "Sabia que vocês são lindas demais? Nunca vi alguém tão linda igual a vocês." No início, elas apenas agradeceram, mas ele começou a dizer repetidas vezes: "Vocês não vão precisar me dar nenhum dinheiro por essa corrida, vocês são belas demais para ter que gastar dinheiro com isso." Chloe e Jacqueline ficaram sem graça, apenas agradeceram ao motorista. Poucos minutos depois, o motorista continuou a conversa com Chloe e Jacqueline, elogiando a beleza delas o tempo todo. As jovens começaram a ficar mais desconfortáveis com a situação, mas tentaram manter a calma. De repente, o motorista começou a agir mais estranhamente. Ele aumentou a velocidade do carro e começou a fazer curvas bruscas. Jacqueline ficou assustada e perguntou: "O que está acontecendo? Por que você está dirigindo assim?" O motorista não respondeu, continuou a acelerar o carro, ignorando o pedido de Jacqueline para diminuir a velocidade. Chloe percebeu que eles estavam saindo do caminho para a casa delas e disse: "Ei, esse não é o caminho certo. O que você está fazendo?" O motorista sorriu de forma sinistra e disse: "Eu sei aonde estou indo. Estou levando vocês para um lugar especial." Jacqueline e Chloe trocaram olhares preocupados e começaram a sentir medo. Elas tentaram abrir a porta do carro, mas logicamente elas estavam trancadas. "Por favor, nos deixe sair", implorou Jacqueline. O motorista apenas riu e disse: "Não se preocupem, meninas. Vocês vão gostar do lugar para onde estou levando vocês."
Chloe e Jaqueline ficaram em silêncio, sentindo-se impotentes e assustadas. O motorista continuou a dirigir por mais alguns minutos, até que finalmente parou o carro em uma rua deserta. Ele olhou para as jovens e disse: "Chegamos." Chloe e Jaqueline se olharam, apavoradas. Elas tentaram abrir a porta do carro novamente, mas as travas ainda estavam ativadas. "Por favor, nos deixe sair", pediu Jaqueline novamente. E então, o motorista disse: "Claro que eu deixo você sair, amor. Mas antes vocês precisam me agradar um pouco. Por que acham que eu não cobrei a corrida de vocês?" Chloe e Jaqueline começaram a entender tudo. "Quem você acha que somos? Temos dinheiro suficiente para pagar a corrida, não queremos nenhum tratamento especial", disse Chloe tentando fazer o motorista se recompor, mas sem sucesso. "O quê? Vocês não são garotas de programa?" perguntou o motorista confuso. Chloe e Jaqueline se olharam confusas. "O quê?" "É claro que não", respondeu Jaqueline. "Que estranho, geralmente todas as passageiras que pego nesse horário são e elas sempre me pagam de outro jeito", disse o motorista com um sorriso no rosto. "Pois é, não somos, agora nos deixe sair, por favor", implorou Chloe. No entanto, o motorista negou, disse que estava com vontade e que queria pelo menos um beijo de cada uma. E então, o motorista se aproximou das jovens, olhando-as fixamente. Chloe e Jaqueline tinham pouco espaço, elas começaram a dar tapas no motorista e a tentar empurrá-lo, porém, ele tinha muita força. O homem começou a tocar nos cabelos delas. As jovens começaram a chorar, desesperadas. "Por favor, nos deixe ir embora", suplicou Chloe. Enquanto Jaqueline e Chloe tentavam desesperadamente sair do carro, uma voz alta e firme ecoou do lado de fora. "Ei, o que está acontecendo aqui?" As jovens viraram a cabeça e viram um grupo de rapazes se aproximando do carro. Jaqueline rapidamente reconheceu um deles como sendo um amigo de seu irmão mais novo. O motorista se virou para os rapazes assustado e com uma expressão irritada no rosto. "Não é da conta de vocês." "Elas estão comigo", respondeu ele, com a voz trêmula. Ele disse isso, porém Jaqueline e Chloe continuaram gritando. Um dos rapazes, que parecia ser o líder do grupo, se aproximou do carro e deu uma olhada dentro. Ele viu a situação das amigas dentro do veículo e imediatamente percebeu que algo estava errado. "Solte-elas agora mesmo", ordenou ele, com a voz firme. "Ou então você vai se ver comigo e com meus amigos aqui." O motorista olhou para os rapazes e depois para as jovens. Ele sabia que não teria chance contra aquele grupo de homens, então decidiu soltá-las. Ele destrancou as portas do carro e Jaqueline e Chloe saíram correndo do veículo, tremendo e chorando. O motorista estava planejando ligar o carro e fugir, porém, os rapazes o forçaram a sair do carro. A princípio, o motorista se negou, mas eles começaram a danificar o carro com objetos que acharam na rua. Quando ele finalmente saiu, os jovens cercaram e começaram a questioná-lo sobre o que havia acontecido. Ele tentou negar qualquer intenção maliciosa, mas estava claro que os jovens não acreditavam nele. Jaqueline se aproximou deles, ainda chorando, e agradeceu aos rapazes por terem vindo em seu socorro. "Muito obrigada, vocês salvaram nossas vidas", disse ela, com a voz trêmula. "Não tem problema", respondeu o líder do grupo. "A gente só fez o que qualquer um faria nessa situação." "Vocês estão bem?" As jovens confirmaram que sim, mas ainda estavam abaladas com o que havia acontecido. Os rapazes ofereceram-se para levá-las para casa e prometeram que iriam garantir que o motorista fosse responsabilizado por suas ações. Jaqueline e Chloe se sentiram aliviadas ao saber que estavam seguras agora, e agradeceram mais uma vez aos rapazes por sua ajuda. Elas entraram no carro dos jovens, que estava mais à frente, prontas para finalmente ir para casa e tentar deixar aquele pesadelo para trás. Apenas um dos jovens as levou para casa, enquanto os outros aguardavam a viatura de polícia e castigavam o motorista. Após ser preso, o motorista foi levado para a delegacia onde prestou depoimento. As jovens também foram levadas para prestar depoimento e contar detalhadamente o que havia acontecido. A polícia investigou o histórico do motorista e descobriu que ele já havia sido preso anteriormente por assédio. Ele foi indiciado por sequestro e ficou preso aguardando julgamento. Chloe e Jaqueline ficaram traumatizadas com o episódio, mas tiveram o apoio de suas respectivas famílias e uma da outra.
Elas ficaram alguns dias em casa se recuperando, mas logo tiveram que voltar ao trabalho. Entretanto, pelo menos aquele criminoso tinha sido preso, assim pensou Chloe, antes de decidir seguir sua vida. Nos primeiros dias, depois que voltaram ao trabalho, elas ficaram com medo de solicitar um carro novamente. Nicholas foi buscá-las de carro nesse período, mas com o tempo elas superaram o trauma e retomaram sua rotina comum. Você suspeitaria desde o início se soubesse de um motorista que não cobrasse por seus serviços? Diga nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.